Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. And today we have two kinds of activities. We have a reading activity and we have a grammar activity, right? Vale lembrar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube, como forma de acesso para o seu responsável, para que ele tenha mais uma opção para fazer essa teleaula chegar até você. Vale ressaltar também que essa é uma teleaula do PET, volume 5, primeira semana de língua inglesa, e lembrando que é uma aula da área de linguagens, que contempla língua inglesa, língua portuguesa e artes. Tudo bem? Então, é importante também lembrar que você tem que estar com o material impresso em mãos para acompanhar essa teleaula. Eu acredito que, principalmente na parte da gramática, vocês têm muita informação, certo? Então, eu tentei fazer uma montagem aqui dos slides, de forma que fique mais claro, fiquem mais claras essas informações para vocês, do passado simples e do particípio, tá ok? Então, vamos lá para a teleaula. Hello everyone! Durante essas 4 semanas, veremos um pouco sobre a história de 7 impérios muito influentes. E sabe de onde? Leia e descubra. Se liga na dica. Dê o play em uma playlist de jogos ou filmes de aventura, ação ou épicos. E let's go! Então, pessoal, eu sei que essa parte da playlist, para muitos de vocês, dependendo de como for o acesso da internet que você tem aí ou não tenha, fica meio complicado para acessar esse tipo de playlist, né? Mas sempre a gente tem filmes, por exemplo, o filme A Múmia, né? Principalmente A Múmia 2, que aparece o Escorpião Rei, tem algumas coisas que estão relacionadas com os conteúdos que nós vamos ver nas próximas teleaulas, que dizem respeito a essas civilizações antigas, tá bom? A gente sabe que quando a gente pensa em civilização antiga relacionada à África, a gente pensa sempre no Antigo Egito, na civilização egípcia. Mas os materiais, os próximos materiais dos PETs vão mostrar para a gente que não existiu apenas a civilização egípcia no continente africano, tudo bem? Inclusive conviveu e talvez, se não fosse pela existência dessas outras civilizações, talvez o Antigo Egito não teria prosperado como ele prosperou, graças à influência dessas outras civilizações, tá bom? Então, vamos lá para o material, vamos continuar. Número 1. O que podemos esperar de um texto com esse título? Escreva 5 expectativas antes de iniciar a leitura. Então, 7 Influential African Empires, quer dizer, 7 impérios africanos que influenciaram, né? Influentes, tá ok? Então, vamos continuar aí, ó. Resposta de cunho pessoal. 7 impérios africanos influentes é um título que tem em destaque a palavra influential, influentes. Logo, criam-se expectativas a respeito desses impérios e que tipo de influência será trabalhada. Será uma influência política, social, histórica, econômica ou cultural? Quem ou o que está sendo influenciado por esses impérios? Acredito que essas perguntas e outras mais serão respondidas no decorrer da resolução de todo o material de língua inglesa do volume 5 do PET. Ok? Então, aí, pessoal, é uma resposta de cunho pessoal. Qual é a expectativa que a gente pode ter? Ele pediu para você listar 5 expectativas, né? É claro que o meu texto aí, ele abordou essas respostas, mas não numerou as 5 expectativas, tá bom? Então, é um modelo de resposta que você pode dar, tá certo? Não está errado, não. Então, vamos continuar. 7 Influential African Empires
from ancient Sudan to medieval Zimbabwe. Get the facts on 7 African kingdoms that made their mark on the history. Então, do Sudão ancestral ao medieval Zimbábue, veja alguns fatos de 7 reinos africanos que deixaram sua marca na história, tá certo? Então, vamos para o primeiro texto. Number 1, the Kingdom of Kush. Thought often overshadowed by its Egyptian neighbors, to the north, the Kingdom of Kush stood as a regional power in Africa. For over 1,000 years, this ancient Nubian empire reached its peak in the 2nd millennium BC, when it ruled over a vast swath of territory along the Nile River in what is now Sudan. Almost all that is known about Kush comes from Egyptian sources, which indicate that it was an economic center that operated a lucrative market in ivory, incense, iron, and especially gold. The kingdom was both a trading partner and a military rival of Egypt. It even ruled Egypt as the 25th dynasty, and it adopted many of its neighbors' customs. The Cushites worshipped some of the Egyptian gods, mummified their dead, and built their own types of pyramids. The area surrounding the ancient Kushite capital of Meroe is now home of the ruins of over 200 pyramids, more than in all of Egypt. Então, tem uma surpresinha para vocês, para a gente ganhar tempo. É a tradução do texto, tá ok? O reino de Kush. Embora muitas vezes ofuscado por seus vizinhos egípcios ao norte, o reino de Kush permaneceu como uma potência regional na África por mais de 1000 anos. Este antigo império núbio alcançou seu auge no 2º milênio antes de Cristo, quando governou uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, no que hoje é o Sudão. Quase tudo o que se sabe sobre Kush vem de fontes egípcias, o que indica que era um centro econômico que operava um lucrativo mercado de marfim, incenso, ferro e principalmente ouro. O reino era um parceiro comercial e rival militar do Egito. Chegou a governar o Egito como a 25ª dinastia e adotou muitos dos costumes do seu vizinho. Os Cushitas adoravam alguns dos deuses egípcios, mumificavam seus mortos e construíam seus próprios tipos de pirâmides. A área ao redor da antiga capital Kushite de Meroe agora abriga as ruínas de mais de 200 pirâmides, mais do que em todo o Egito, ou seja, tinha mais pirâmides do que o Egito, né? Construiu mais pirâmides que o Egito, tá ok? Vamos continuar. Questão número 2. Leia o texto e responda. Letra A. Qual é o primeiro reino apresentado? O primeiro reino apresentado é o reino de Kush. Observando o verbo overshadow, ofuscar, responda, qual é a primeira descrição apresentada sobre esse reino e qual foi sua duração aproximada? Embora muitas vezes ofuscado por seus vizinhos egípcios ao norte, o reino de Kush permaneceu como uma potência regional na África por mais de 1000 anos. Então, essa aí é a resposta, né? Lembrando que com a tradução fica mais fácil para a gente responder. Todas essas respostas se encontram no texto, tá bom? Então, vamos continuar. Quando foi o auge desse reino e qual foi sua extensão? Este antigo império núbio alcançou seu auge no 2º milênio antes de Cristo, quando governou uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, no que hoje é o Sudão. Letra D. Em quais fontes são encontradas informações desse império? Quase tudo que se sabe sobre Kush vem de fontes egípcias, tá certo?
O que descobrimos a respeito de sua economia, produtos e parceria comercial? O que indica que era um centro econômico que operava lucrativo mercado de marfim, incenso, ferro e principalmente ouro. Letra F. Qual é a conexão de Kush e Egito? Comércio, exército e costumes. O reino era um parceiro comercial e rival do Egito. Chegou a governar o Egito com a 25ª dinastia e adotou muitos dos costumes de seu vizinho. Os cuxitas adoravam alguns dos deuses egípcios, mumificavam seus mortos e construíam seus próprios tipos de pirâmides. A área ao redor da antiga capital cuxite, de Meroe, agora abriga as ruínas de mais de 200 pirâmides, mais do que em todo o Egito. Let's review. Então, agora, pessoal, a gente chegou na parte da gramática. Então, tem um quadro do lado esquerdo aí do material de vocês que ele ilustra, faz um resumo teórico de tudo isso que a gente vai revisar agora, tá certo? Que é o passado simples e o particípio no inglês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar ilustrar de forma melhor tudo que está aí no material de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Past simple versus present perfect. Quer dizer o quê? O passado simples versus o presente perfeito, né? Que a gente pode chamar de particípio também, tá ok? Então, vamos lá. Forma. O passado simples. Algumas informações, pessoal, estão um pouquinho ainda no começo meio nebulosas, vamos falar assim, mas a gente vai explicar, principalmente quando chegar na planilha que a gente vai ter no próximo slide aí, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou tentar passo a passo aí do que está aí no material de vocês. Então, passado simples é o verbo regular mais o ED ou um verbo irregular, né? Aí tem lá a forma V2 do passado simples. Já vamos entender o que é esse V2 aí, tá bom? O presente perfeito é o sujeito mais o verbo regular, né? Mais o ED, ou então um verbo irregular, mais o verbo, tá certo? Quer dizer, o verbo irregular, tá tudo bem? Desculpa. Então, a forma V3 do passado ou particípio, tá bom? V2, a forma V2 é a forma verbal do passado simples, a segunda coluna da tabela verbal. A gente já vai chegar na tabela, tá bom? Por enquanto, vamos observando aí o material. A forma V3 é a forma verbal do passado simples, a terceira coluna da tabela verbal, tá bom? Então, como que é isso? Vamos entender na coluna. Então, na coluna, a gente vai apresentar o seguinte. Primeiro, a forma infinitiva dos verbos, tá ok? Depois, a tradução dos verbos. Por enquanto, eu vou só apresentar para vocês os verbos que a gente vai trabalhar, que são quais? O verbo go, que é um verbo irregular e significa ir. Outro verbo é o verbo play, é um verbo regular e significa jogar. O outro verbo é swim, ele é um verbo irregular e significa nadar. E por último, a gente tem o verbo work, é um verbo regular e significa trabalhar, ok? Então, dentro dessa coisa do passado simples e do particípio, como que nós vamos trabalhar todos esses verbos, sejam eles regulares ou irregulares? Vai ser mais ou menos assim. A V2 é a forma verbal do passado simples, que a gente já trabalhou no slide anterior, e é a segunda coluna da tabela verbal. Então, é essa coluna aqui, ó, né? Então, o que ele falou lá, ó? A gente tem os verbos irregulares. O verbo go, ele vira went no passado, tá certo? No passado simples. O verbo play é um verbo regular, então é só eu acrescentar um ED no final, fica played. Então, essa que é a diferença do verbo regular com o verbo irregular. No passado simples, o verbo regular, você acrescenta um ED no final. O verbo irregular, ele vai adotar formas diferentes para cada um. Como você vai perceber, às vezes o verbo irregular
tem formas diferentes no passado simples e no particípio. Ou seja, uma forma para o passado e uma forma para o particípio. Em outros casos, o verbo irregular tem a mesma forma no passado simples e no particípio. Tudo bem? Então, vamos ver como que fica na terceira coluna, que ele chamou de V3. É a forma V3. É a forma verbal do passado simples, a terceira coluna na tabela verbal. O que ele tinha falado? No caso dos verbos regulares, você só simplesmente vai acrescentar ed. Os verbos irregulares, eles mudam de forma. Então, vocês vão ver que, em alguns casos, o verbo irregular vai ter uma forma diferente aí para o particípio. Então, vamos ver aí, ó, o particípio. O particípio de go é gone, tá certo? O particípio de play, como é um verbo regular, é só acrescentar o ed, fica played. O verbo swim, ele vira swam, né? Que a pronúncia é parecida, mas no particípio você coloca u, no passado simples você coloca a. Então, tá vendo? Tem diferença do particípio, do verbo irregular, do passado simples, tá ok? E o último lá, work, tanto o particípio quanto o passado, se acrescenta ed no final, que foi o que ele falou lá no começo da tabela aí, do gráfico que ele apresentou para vocês aí no PET, tá bom? Então, como eu disse, é muita informação, tá certo? Eu vou tentar esclarecer o máximo que eu puder aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. O uso, né? O uso do passado simples, o primeiro que está aí na tabela de vocês, é o seguinte: é um tempo acabado, ou seja, é uma coisa que passou e acabou, né? Não volta mais, já aconteceu. Então, como que seria um exemplo aí, ó? We lived in Japan from 1995 and 1998. Quer dizer, nós vivemos no Japão de 1995 a 1998. Quer dizer que acabou, foi um período de tempo que já era, passou. Ok? Continuando. É um período de tempo que começa e termina no passado. Tudo bem? Então, continuando aí, ó. O presente perfeito ou o particípio, como que seria? É um tempo inacabado, ou seja, uma ação que começou no passado, mas ainda não acabou. Esse tempo verbal no português a gente chamaria de pretérito imperfeito, certo? Ou é uma coisa que eu comecei a fazer no passado, mas fui interrompido, ou uma coisa que eu comecei a fazer no passado, mas ainda não terminei. Então, ele fala lá, unfinished time, é um tempo inacabado, tá certo? Então, vamos ver o exemplo. We've worked as a teacher since 2011. O que eu falo aí? Nós trabalhamos como professores desde 2011. Quer dizer que nós continuamos trabalhando como professores. Tudo bem? Esse que é o sentido. Então, a palavra worked é do verbo work, ele é um verbo regular, eu só acrescentei ed no final, tá certo? Aí a gente tem lá, no passado simples, a gente tem o verbo live, né? Eu acrescentei o ed no final, ficou lived. Quer dizer, nós vivemos. E I've worked, aqui lá é uma abreviação do verbo have, tá certo? I've worked as a teacher since 2011. Quer dizer que nós trabalhamos como professores desde 2011, ok? Então, o que ele fala aí, ó? É um período de tempo que começou no passado e continua até agora. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, ó. Tempo específico no passado. Evento que denota relevância com o presente. Uso de expressão de tempo como ontem, ano passado, mês passado. É o que está em azulzinho lá, ó. Então, desde, ó, nós vivemos no Japão de 1995 a 1998. Nós trabalhamos com professores desde 2011. Então, since é desde, e o from é de, né? Para dar essa ideia,
de tempo acabado e tempo inacabado. Tudo bem? Também auxilia o verbo nessa ideia, tá bom? Então, ó, ele continua. Uso de expressão de tempo como ontem, ano passado, mês passado. Narração de experiência que impacta no presente. Uso do verbo no passado. Uso do verbo no particípio. Tudo bem? Então, vamos continuar. Passado simples. Também a gente tem outras formas de usar o passado simples. Ou séries ou ações acabadas, que seria firstly, he read the book and then he watched the movie. Quer dizer, é uma série, né? Primeiramente, ele leu o livro e depois ele assistiu o filme, certo? Então, são ações que começaram no passado e já terminou, tá ok? Só que é uma sequência, tá bom? Então, vamos continuar. Primeiramente, ele leu o livro e depois ele assistiu o filme, tá ok? Ações repetidas, tá certo? He went to the cinema every weekend last year. Quer dizer, que ele foi ao cinema todas as semanas do ano passado, tá ok? Ele foi ao cinema todo fim de semana, né? Every weekend do ano passado. Então, continuando. Present Perfect. A gente tem uma experiência, né? Have you ever seen this movie? Você já viu esse filme? Aí eu vou usar o particípio, né? Você já viu? Tá ok? Você já viu esse filme? Ou então, um resultado, né? She has already watched this movie 3 times. Então, a gente vai ter a presença ali também, pessoal, do verbo have, no caso ali, ó. She has already watched this movie 3 times. Então, a gente tem o verbo watch, que é um verbo regular, ele está no passado, watched, e a presença do verbo have, que é na forma do has, por quê? Terceira pessoa do singular, o verbo have, vira has, tá ok? Então, ó, she has, se fosse assim, ó, I have already, aí o verbo, se eu colocasse o verbo has viraria have, tá certo? O que ele falou ali, ó? Ela, né? Ela já assistiu este filme 3 vezes, né? Então, ó, she has already watched this movie 3 times. É um resultado, tá ok? Então, vamos continuar aí, ó. Ao narrar eventos no passado, usamos o simple past como no exercício 3, em inglês. Existe um tempo verbal usado para estabelecer conexão entre o presente e o passado, o presente perfeito. Ele é usado quando o objetivo é relacionar passado e presente por continuidade, 2, relevância, 3, data indeterminada no passado, ou 4, ação passada com resultado no presente. O presente perfeito é formado por sujeito, have ou has, mais o particípio, tá certo? Então, exemplo. She has studied arts. Ela tem estudado artes, tá certo? É uma coisa para dar ideia lá, o que ele fala, que ele falou no começo, do passado, é uma ação que começou no passado, mas ainda não acabou. Quer dizer que ela continua estudando arte. Ela tem estudado artes, entendeu? Então, a presença do verbo have no passado, no presente, né? No presente perfeito, vai dar ideia exatamente do que a gente chama no português do pretérito imperfeito. Quer dizer o quê? É uma coisa que começou no passado, ou foi interrompida, ou ainda não acabou. Que é o caso ali, ela ainda não acabou, ela continua estudando artes. Então, she has studied arts, certo? Ela tem estudado artes, ok? Então, vamos continuar. O quadro acima mostra a diferença entre o simple past e o present perfect. No seu caderno, escreva as 2 colunas acima e classifique as frases da caixa. Exemplo. Então, a gente tem aqui, ó,
o passado simples e o presente perfeito. Na letra A, a primeira frase lá, traduzindo, é um tempo terminado, tá ok? É isso que você vai fazer nesse exercício. Depois, no presente perfeito, que está no título lá, no subtítulo, é tempo inacabado, tá ok? Letra B, tempo definido. Outro, tempo indefinido. C, série de ações concluídas. C, do present perfect, experiência. Letra D, ações repetidas. E a última letra D é um resultado. Tudo bem? Então, vocês viram aí o que a gente fez? A gente traduziu os subtítulos do que está aí no material do PET de vocês. Tudo bem? Vamos continuar aí, ó. Número 3. Extraia 6 verbos mais complementos no simple past. Exemplo, they played soccer, usados para narrar eventos. Lembre-se, em verbos, tipo de verbo, no tempo verbal, acrescenta desidência e verbo. Então, ó, quais são esses verbos? A gente tem aqui, ó, infinitivo, passado e particípio. Eu acrescentei isso aí para vocês. Tudo bem? Para a gente ver o que é verbo irregular. Verbo regular são todos verbos que estão na ordem do texto. Ele pediu apenas os do passado simples, ou seja, na coluna número 2. Mas eu coloquei todas as formas desses verbos aí para auxiliar vocês. Lembrando que esses verbos estão todos no primeiro texto que a gente trabalhou. Tudo bem? Então, vamos lá. Overshadow, overshadowed, overshadowed. Quer dizer o quê? Se eu acrescentei só o ED no final, é um verbo regular, que significa ofuscar. Tudo bem? Depois, stand, stood e stood. Ó, lembra que eu falei? Ele é um verbo irregular, mas o passado simples dele e o particípio são o mesmo. Tudo bem? Então, ó, a gente tem que é o verbo ficar e é um verbo irregular. Tá ok? Depois, a gente tem reach. Reach é reached e reached. Quer dizer que ele é um verbo regular e significa alcançar. Tudo bem? Depois, a gente tem o verbo rule. Rule é ruled, ou então ruled, quer dizer, são verbos regulares. Eu acrescentei o ed no final. Vocês vão ver o seguinte, a grande maioria dos verbos são os verbos regulares, tá bom? Os verbos irregulares, eles ocorrem menos, mas eles ocorrem, tá, pessoal? Então, vamos continuar. Então, ruled, tanto no passado quanto no particípio, são verbos regulares, significa governar, tudo bem? Lembrando que, igual no primeiro quadro que a gente trabalhou aí, a coluna número 1, infinitivo, a tradução dela está na coluna número 4, tudo bem? Então, a tradução que está nas laterais aí do quadro são da forma infinitiva, ou seja, eu não traduzi nem o passado, nem o particípio nessa quarta coluna. Eu traduzi só a forma infinitiva, tá bom? Então, vamos continuar. Indicate, indicated, indicated. É mais um verbo regular, significa indicar, tudo bem? O verbo, olha quem está aí, o verbo to be, famoso verbo be. As formas do passado dele são was e were. O particípio dele é been. Então, ele é o quê? Ele é um verbo irregular, significa ser ou estar. Tudo bem? Então, ele também entra nessa festa aí, do particípio, e o passado simples dele é was e were. Tá bem? Então, lembra, a gente nunca vai se ver livre desse famigerado verbo to be, tá bom? A gente sempre vai trabalhar com ele. Por isso que sempre repete, independente da matéria, ele sempre vai aparecer, tá bom? Ele é a base, não é base, ele é bastante importante no estudo de língua inglesa, tá bom? Então, vamos continuar. 4. Leia a seguir a história do Google, sublinhe os verbos no presente perfeito e escreva 7 exemplos
5 frases afirmativas, uma negativa e uma interrogativa, certo? Então, ó, vamos para o texto. O texto, eu vou traduzir ele na próxima teleaula, tá bom? Então, vamos lá. Por enquanto, eu vou só ler ele. Since its start in 1998, Google has become one of the most popular search engines. It has grown from a research project in the dormitory room of 2 college students to a business that now employs approximately 2,000 people. Google's founders, Larry Page and Sergey Brin, met in 1995 when they were in their 20s and graduate students in computer science at Stanford University in California. They realized that internet search was a very important field and began working together to make searching easier. Both Page and Brin left their studies at Stanford to work on their project. Interestingly, they have never returned to finish their degrees. Brian was born in Russia, but he has lived in the US since he was 5 years old. His father was a mathematician in Russia. Page, whose parents were computer experts, has been interested in computers since he was 6 years old. When Google started in 1998, it did 10,000 searches a day. Today, it does 235 million searches a day in 40 languages. How is Google different from the other search engines? Have you ever noticed how many ads and banners there are on the other search engines? News, sports, score, stock prices, links from shopping, mortgage rates, and more few other search engines. Brin and Page wanted a clean homepage. They believed that people come to the internet to search for specific information, not to be hit with a lot of unwanted data. The success of Google over its rival has proved that this is true. Over the years, Google has added new features to its website. Google Images, Google News, Google Maps, etc. But one of them hasn't changed. The clean, opened page that Google offers its users. In 2009, Forbes.com listed Page and Brin as having net worths of 12 billion each at 36 and 35 years old. Lembrando, pessoal, o que é importante você prestar atenção quando eu faço essas leituras? Não é à toa, tá certo? O que é importante? Você prestar atenção em algumas pronúncias. Pode ser que você perceba a diferença em algumas pronúncias que eu faço aqui, tá bom? Então, eu estou tentando ajudar você a se habituar com a sonoridade da língua, tá bom? Lembrando que você pode trabalhar para compreensão aquela coisa que a gente sempre fala, você procurar pelos cognatos ou as palavras que você já conhece. Além do que, a gente pode tirar muita informação do nosso conhecimento de mundo. Então, o que eu posso falar aí para vocês? Está falando sobre os fundadores do Google, tudo bem? Então, a gente tem fotos aí, ó, The Google Boys, quer dizer, são esses dois rapazes aí que fundaram o Google. A gente tem informações sobre a idade deles, né? 36 e 35 anos, simultaneamente. Então, quando a gente tem imagem,
a gente tem a palavra Google ali em destaque, né? Então, tudo isso é informação importante. Além do que, eu também estou te passando aqui um tanto de informação sobre, né? O que eu falei? Está falando sobre a fundação do Google, né? Quem são os fundadores, quais as intenções deles quando fundaram o Google, tudo bem? Eles falam aí que eles queriam uma página simples, né? Que vamos falar assim, as ferramentas de pesquisa que tinham na época enchiam de informação. Então, eles falavam que, tipo assim, a pessoa, quando está querendo fazer algum tipo de busca, ela quer ser direta e objetiva. Ela quer buscar aquilo que ela tem intenção, ela não quer olhar outras coisas. Então, quando você entra na página do Google, só aparece a barra lá para você digitar o que você quer procurar e mais nada, né? Então, eles criaram uma ferramenta mais simples. Essa que era a intenção deles. Ó, o que eu estou falando para vocês? Todas essas informações eu tirei do texto. Eu não traduzi o texto para você, tá ok? Então, vamos continuar as atividades. Eu até me excedi um pouco sobre o texto, né? Eu falei mais do que até eu deveria, porque a nossa intenção é trabalhar melhor com esse texto na próxima teleaula, tá bom? Então, vamos continuar. Verbos sublinhados, vamos para o exercício que ele pediu, né? Verbos sublinhados no present perfect. Ele quer os verbos ou expressões que estão no present perfect e que você vai sublinhar. Quais são eles? Has become, has grown, realized, begun working, have ever returned, has lived, has been, interested, have you ever noticed, has provided, has added, hasn't changed. Então, ó, agora, as frases afirmativas que estão no texto. Google has become most popular search engines. It has grown from a research project. Began working together to make searching easier. But he has lived in the US since he was 5 years old, has been interested in computers since he was 6 years old. Uma frase interrogativa que ele pediu também. Então, have you ever noticed how many ads and banners there are on the other search engines? E uma frase negativa. But one thing hasn't changed. The clean open page that Google offer its users. Certo? Então, ó, lembrando, eu não vou traduzir. O que interessa para a gente aí é o presente perfeito ou o particípio. Tá ok? Pode ser que você ache outras frases ou não concorde com isso. Então, preste atenção, não simplesmente copie, tá bom? Toda essa informação que a gente tem nessa teleaula e que eu estou trazendo para vocês, eu estou tentando auxiliar vocês, tá bom? Eu estou mostrando modelos de respostas para vocês, isso eu sempre falo. Então, evite simplesmente copiar as respostas. Vamos tentar responder. Então, pessoal, essa teleaula, ela ficou bem extensa, né? Porque realmente o PET, agora do volume 5 de língua inglesa, ele trouxe bastante informação para a gente, tá bom? Então, essa aula foi até um pouquinho mais extensa. Eu me estendi, inclusive, no segundo texto, né? Porque a minha intenção é trabalhar melhor ele na próxima teleaula, tá ok? Então, pessoal, eu espero que essa teleaula esteja atingindo o objetivo dela, que é auxiliar vocês na resolução do material do PET. Como eu disse, é uma teleaula baseada no PET, volume 5, da primeira semana de língua inglesa, do segundo ano do ensino médio, da área de linguagens. Então, eu espero que realmente vocês estejam tendo bons estudos. Desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.